Deixe as coisas fluírem por si só e verá os resultados. Epicteto, o filósofo estoico que ascendeu de escravo a mestre venerado, encapsulou essa ideia em seu Enchiridion. Não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa percepção central desafia a crença de que os acontecimentos externos têm poder próprio para abalar nossa paz interior. É a lente através da qual interpretamos esses eventos que define nossa resposta emocional. As pessoas são perturbadas, não pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre elas. Essa afirmação destaca o valor do estoicismo no domínio interno, inspirando-nos a reconhecer que nossas percepções e interpretações são determinantes essenciais de nosso estado emocional. Ao entender que seu inimigo não é o único causador de sua angústia, mas sim um gatilho para seus próprios julgamentos, você conquista o poder de transformar suas reações e fortalecer sua resiliência emocional. Epicteto também nos lembra que insultos e ofensas não nos afetam por si mesmos. Na verdade, é o julgamento e a interpretação que atribuímos a essas ações que nos causam ofensa. Isso exige uma profunda mudança de perspectiva, deixando de culpar o mundo exterior para assumir a responsabilidade por nossas interpretações e reações emocionais. Em vez de nutrir culpa ou ressentimento pelo inimigo, embarque na jornada transformadora do autoexame. Questione suas suposições, revise seus julgamentos e busque uma nova perspectiva. Ao mudar sua visão sobre o inimigo, você não apenas altera a forma como enxerga, mas também transforma sua relação consigo mesmo e com o mundo ao redor. Ele deixa de ser uma fonte externa de desconforto e passa a ser um reflexo dos aspectos internos do seu próprio ser. Essa mudança de foco abre um portal para a autoconsciência, permitindo examinar suas próprias reações emocionais, crenças e padrões de pensamento. Com isso, você adquire uma compreensão mais profunda de si mesmo e das áreas que precisam ser desenvolvidas. A sabedoria surge dessa nova perspectiva. Ao reconhecer que são seus julgamentos que definem seu estado emocional, você percebe a importância de cultivar uma mente equilibrada e compassiva. Perceba que, em vez de reagir automaticamente às ações do inimigo, é possível responder com mais calma e clareza. Essa mudança de paradigma, além disso, pode trazer alegria. Ao parar de ver o inimigo como fonte de dor, você se liberta do fardo da amargura e do ressentimento. No lugar disso, você encontra alegria no crescimento pessoal e na conexão mais profunda consigo mesmo e com os outros. Finalmente, essa mudança também lhe concede coragem. Ao entender que controla seus próprios julgamentos e reações, você se sente fortalecido para enfrentar a vida com determinação e bravura. Compreenda que a verdadeira força reside na habilidade de manter a serenidade, mesmo em meio à adversidade. Em resumo, ao mudar sua perspectiva sobre o inimigo, você não só transforma essa relação, mas também libera um vasto potencial para crescimento pessoal, sabedoria, alegria e coragem. É uma jornada de autodescoberta que o leva a uma vida mais plena e significativa. Número 2. Reconheça que seu inimigo não é um inimigo, mas um mestre. Na busca por superar adversários sem recorrer ao conflito, o primeiro princípio é enxergar o inimigo como um poderoso professor na escola da vida. Em vez de vê-lo como uma força de maldade, encare-o como um catalisador para o crescimento, que testa seus limites, expõe suas fraquezas e evidencia seus defeitos. Seu inimigo se torna um espelho que reflete as áreas que precisam ser melhoradas. Nas palavras de Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo estoico, a melhor vingança é não se tornar como um malfeitor. Essa afirmação profunda reforça a importância de transcender a animosidade e cultivar virtudes diante da adversidade. O obstáculo que impede a ação se torna o caminho para avançar. Marco Aurélio nos convida a ver os desafios como degraus para o desenvolvimento pessoal. Em vez de sucumbir à raiva ou ao ressentimento, enfrente as adversidades impostas pelo seu inimigo como uma oportunidade de fortalecer sua resiliência e sabedoria. Marco Aurélio também incentiva a introspecção. Sempre que estiver prestes a criticar alguém, pergunte-se: em qual falha minha se assemelha ao que vou criticar? Esse enfoque nos força a reconhecer nossas próprias imperfeições antes de julgar os outros, promovendo humildade e empatia. Assim, ao invés de nutrir ódio ou buscar vingança contra o inimigo, expresse gratidão pelas valiosas lições que ele lhe proporciona. Estenda um voto de boa vontade, deseje-lhe o bem e abra-se para a possibilidade de reconciliação.
Transforme a visão do inimigo como uma ameaça para enxergá-lo como uma bênção, que impulsiona seu autodescobrimento e evolução pessoal. Ao fazer isso, você altera a dinâmica com aqueles que percebe como adversários. Em vez de enfrentá-los com hostilidade, receba-os com uma mente aberta. Adotar essa postura é entender que cada encontro com um inimigo é uma chance de crescimento. Cada desafio que ele apresenta é uma oportunidade de avaliar suas forças e fraquezas, promovendo um autoconhecimento mais profundo. Ao ver seus inimigos como presentes únicos, você reconhece que são eles que trazem lições valiosas em sua jornada de autodescoberta. Eles apontam áreas de sua vida que pedem atenção, desafiando-o a expandir seus limites e explorar novas possibilidades. Esse foco não só dissolve a carga negativa dos inimigos, mas eleva você a um entendimento e compaixão mais profundos. Encarando-os como guias em seu caminho de crescimento, você passa a desenvolver uma empatia mais profunda por eles e por si mesmo. Aprende a ver além das ações superficiais, reconhecendo a humanidade e a dor que podem estar por trás delas. Em essência, derrotar seu inimigo sem conflito é compreender a adversidade como um guia em sua jornada de autotransformação. Cada passo nesse caminho aproxima você de realizar seu potencial, cultivando harmonia e paz interior. Número 3. Ignore-os. Na intricada arte de superar a inimizade sem combate, a terceira estratégia é a de ignorá-los deliberadamente. Isso exige uma decisão consciente de desviar o foco do adversário, escolhendo não reagir às suas palavras, ações ou até mesmo à sua presença. Na vida moderna, parece que estamos cada vez mais obcecados em controlar todos os aspectos da nossa existência. Preocupamo-nos com o futuro, queremos que tudo aconteça como planejado, e nos frustramos quando algo sai do roteiro idealizado em nossa mente. No entanto, o controle é uma ilusão. O que realmente está sob nosso domínio é muito menos do que imaginamos. E o estoicismo oferece uma lição poderosa em desapegar-se. Desapegar-se não é um ato de passividade, como alguns podem pensar. Não significa abrir mão ou aceitar tudo cegamente. Pelo contrário, é uma profunda estratégia de controlar o único aspecto que de fato temos poder, nossa mente e emoções. Alcançando esse controle, podemos navegar pela vida com uma paz interior imperturbável, mesmo diante das piores tempestades. Neste vídeo, apresento 9 estratégias para deixar fluir, com base em ensinamentos históricos. Cada estratégia foi desenhada para libertá-lo da pressão de controlar tudo, encontrar serenidade em meio ao caos, e acima de tudo, viver em harmonia com a natureza das coisas, como os mestres estoicos ensinaram. Primeira estratégia. Foque na sua resposta, não no problema. Aqui se revela o seu verdadeiro poder. Os estoicos são claros e não podemos mudar os eventos externos, mas podemos escolher como reagimos a eles. E essa escolha define nossa paz mental, nossa força e, em última análise, nossa vida. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: escolha não ser ferido e você não será. Não se sinta ferido, e você não será ferido. Esse princípio é poderoso porque mostra que, na maioria das vezes, não é a situação que nos afeta, mas sim como decidimos interpretá-la. Como se tivéssemos um filtro que podemos ajustar. Quando algo acontece, você pode escolher ver o lado negativo, o que deu errado, o que saiu do controle. Ou pode focar no que pode fazer, no que pode aprender, crescer e até encontrar algo positivo na situação. Vejamos um exemplo prático. Imagine que você perde o ônibus pela manhã e chega atrasado ao trabalho. O que você faz nesse momento? Passa o dia lamentando o ocorrido, frustrado, culpando o trânsito ou o despertador, ou decide que, mesmo perdendo o ônibus, seu humor ainda está em suas mãos? Aproveite o tempo, ouça uma música, respire fundo. Essa mudança de perspectiva transforma o seu dia. Os estoicos diriam que, diante de um desafio, a força real está em como escolhemos reagir. Quando mudamos o foco de "o porquê isso aconteceu comigo", para o "como posso reagir a isso", tornamo-nos mais resilientes, não porque evitamos problemas, mas porque aprendemos a lidar com eles sem nos deixarmos consumir. Vamos mais fundo. Ao focar na sua resposta, percebe-se que não é apenas resolver o problema externo, mas fortalecer sua mente. O problema é temporário, mas a forma como reage a ele pode transformá-lo.
É como se cada desafio fosse uma oportunidade de treinar a mente, praticando temperança, paciência e autocontrole. Imagine que, ao enfrentar um desafio, você decida responder com calma e foco. Ficará menos desgastado mental e emocionalmente, acima de tudo, mais preparado para o que vier. Tudo começa com a decisão de como você vai reagir. Então, da próxima vez que algo difícil surgir, pergunte-se: como posso responder da melhor forma possível? Porque isso, meu amigo, é a essência do controle estoico. Não o que acontece com você, mas o que você decide fazer com o que acontece. Segunda estratégia. Aproveite o presente e deixe o resto fluir. Essa é uma das mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de aplicar. Todos caímos na armadilha de viver presos ao que já passou ou ao que pode acontecer. O problema é que nem o passado nem o futuro estão em nosso controle. O único momento que você possui, o único realmente seu, é o presente. É isso que os estoicos nos ensinam a valorizar. Marco Aurélio disse: perdemos a maior parte do nosso tempo porque não vivemos no presente e, em vez disso, nos preocupamos com o futuro ou revivemos o passado. E se pensarmos bem, ele estava certo. Passamos muito tempo revivendo erros, pensando no que poderia ter sido diferente, ou então, estressados com o que está por vir, com o que pode dar errado, ou com o que ainda nem aconteceu. Mas, quando focamos no presente, algo transformador acontece. Começamos a abandonar essas preocupações desnecessárias e a tomar decisões com mais clareza, pois não estamos distraídos pelo que já passou ou pelo que ainda está por vir. Desapegar é, antes de tudo, aprender a viver no agora. Pense nisso. O passado já está escrito, você não pode mudá-lo. O futuro é incerto, e você não tem controle total sobre ele. Mas o presente, esse é seu. É onde você tem poder. Você escolhe o que pensar, como agir e o que fazer com a situação à sua frente. Os estoicos dominavam isso, pois sabiam que o tempo gasto com o passado ou o futuro é tempo desperdiçado. Imagine-se caminhando em uma estrada. Se estiver sempre olhando para trás, tropeçará no que está à frente. Se olhar apenas para o futuro, perderá os pequenos detalhes do caminho. A beleza que está logo abaixo dos seus pés. Mas, ao caminhar focado no presente, você aprecia a jornada. Assim é a vida. Se prende ao que foi ou ao que virá, perde a oportunidade de viver o agora. Um exemplo simples. Imagine que cometeu um erro no trabalho. Passa horas ou dias remoendo o que fez de errado. Isso traz algo de positivo? Nada. Apenas desgasta você. Mas, se decidir focar no que pode fazer agora, em aprender com o erro e melhorar, então retoma o controle da única coisa que realmente pode mudar no presente. O mesmo vale para o futuro. Claro, você pode planejar, mas não pode controlar o que ainda não aconteceu. O estoicismo nos ensina que a chave para desapegar e encontrar paz é viver no presente com plena consciência. Concentre-se no que está acontecendo agora, no que pode alcançar, e solte-se das preocupações passadas e futuras que apenas acrescentam peso. Na próxima vez que se sentir ansioso ou estressado, pergunte a si mesmo: estou vivendo no presente ou preso ao que já aconteceu ou ainda não chegou? Essa simples pergunta pode ajudar a trazer sua mente de volta ao único momento que realmente importa. Terceira estratégia: desapegue-se dos resultados. Essa pode ser uma ideia difícil de aceitar, pois vivemos em uma sociedade orientada a resultados. Desde crianças, somos ensinados a focar no objetivo, a tirar boas notas, a conseguir o emprego ideal, a alcançar o sucesso. Nas relações, tudo gira em torno de resultados, mas o estoicismo traz uma perspectiva diferente, quase radical. O que importa não é o resultado, mas o esforço que você coloca no processo. Epicteto tinha uma visão profunda sobre isso: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Nossas ações estão sob nosso controle. O resultado dessas ações está além dele. Esse pensamento carrega uma grande verdade. Você pode se esforçar ao máximo, dar o melhor de si, mas, no fim, o resultado não está sempre em suas mãos. Às vezes, circunstâncias, decisões de outras pessoas ou apenas o acaso podem mudar o rumo das coisas.
É nesse ponto que precisamos aprender a nos desapegar das expectativas. Imagine que você está se preparando para uma apresentação importante no trabalho. Você se dedica, se prepara, faz tudo o que pode, mas no dia da apresentação, o resultado pode não ser o que esperava. Talvez o público não se impacte tanto quanto gostaria, ou as circunstâncias não sejam favoráveis. Nesse momento, você pode sentir frustração e pensar que falhou, ou pode adotar uma visão estoica. Pode dizer a si mesmo: fiz o que pude. O resto não cabe a mim. A chave é focar no esforço e na dedicação, sem precisar que o resultado final seja exatamente como planejou. No final, a única coisa que você realmente controla são suas ações. Como se prepara, como age, como reage. O resultado está fora de seu controle. E sabe o que isso significa? É libertador. Pois, ao desapegar-se dos resultados, você permite a si mesmo apreciar o processo. Fazer as coisas pelo prazer de realizá-las, sem a pressão da perfeição. Além disso, a história nos mostra que, muitas vezes, um resultado inesperado tem um valor que só enxergamos com o tempo. O que parece uma falha pode ser uma oportunidade disfarçada. Algo que não saiu como queria pode abrir portas que nunca imaginou. Um exemplo mais cotidiano: você tenta melhorar sua relação com alguém, talvez um amigo ou um parente. Esforça-se para se comunicar melhor, para compreender mais, mas, depois de todo o empenho, a relação ainda é difícil. É aí que o estoicismo se aplica. O importante não é se você resolveu a relação, mas que fez o melhor que pôde. Desapegar-se do resultado significa que, mesmo se as coisas não saírem como esperava, pode encontrar paz ao saber que deu o seu máximo. Quando você aprende a separar-se do resultado, percebe que o verdadeiro sucesso não está no que alcança, mas em como experimenta o processo. Essa é a essência dessa estratégia. E, ao entender isso, a vida se torna mais leve. Você não carrega mais o peso de pensar que tudo tem que ser perfeito, você faz o seu melhor. E isso, meu amigo, já é suficiente. Quarta estratégia. Lembre-se de que tudo é temporário. Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é a noção de que tudo, absolutamente tudo, é transitório. A vida, os momentos difíceis, as alegrias, até mesmo nossas preocupações. Tudo tem um começo e um fim. Quando você compreende essa verdade profundamente, passa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E o mais importante, desse pensamento ajuda você a deixar as coisas fluírem com mais facilidade. Marcos Aurelius expressou isso bem. Observe como tudo ao seu redor se dissipa. Quem você é, o que você faz e o que acontece com você. Como se fosse fumaça ou vapor, transitório e efêmero. Essa ideia não é para nos deixar tristes, mas para ensinar que nada é para sempre, nem o bom, nem o ruim. Ela nos convida a viver com menos apego às circunstâncias, a aceitar tanto a adversidade quanto a alegria com serenidade, porque sabemos que tudo passa. Imagine que você está enfrentando um momento difícil, como uma perda ou um desafio no trabalho. Pode parecer esmagador, como se a dor ou frustração fossem eternas. Mas é aí que o estoicismo nos convida a parar e refletir. Isso também passará. A dor que você sente não é eterna, assim como as dificuldades que enfrenta também não são. Compreender que emoções negativas são passageiras te permite enfrentá-las com coragem, sem se afastar delas ou deixar que o sofrimento constante te consuma. Em vez de lutar contra a dor, você a acolhe como parte da jornada, sabendo que, em algum momento, ela se dissipará. O mesmo vale para os momentos felizes. Às vezes, no auge da alegria, nos sentimos ansiosos ou receosos que essa felicidade termine, mas é fundamental lembrar, assim como os tempos difíceis, os momentos de alegria também são breves, e é exatamente essa impermanência que os torna tão preciosos. A consciência de que tudo flui ensina a valorizar cada instante e a vivê-lo plenamente, sem a ansiedade de quando ele acabará. Pense, por exemplo, em quando era criança e tinha um brinquedo ou experiência favorita que parecia durar para sempre. Com o tempo, percebeu que tudo aquilo mudou, e, embora fosse grandioso naquela época, hoje você enxerga isso com outra perspectiva. A vida é um ciclo contínuo de momentos que vêm e vão, e o segredo é não se apegar excessivamente a nenhum deles.
Imagine que você está passando por uma semana difícil, repleta de desafios e situações além do seu controle. Cansado e estressado, parece que não há saída. Mas você pode se lembrar que isso é apenas temporário, e as coisas melhorarão eventualmente. Essa simples lembrança alivia o peso emocional da situação, permitindo que você se liberte mais rápido. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Talvez esteja enfrentando um conflito com alguém próximo e sinta que a tensão nunca desaparecerá. Mas ao adotar a visão de que tudo é passageiro, percebe que até esse conflito terá fim. Nada é para sempre. Essa perspectiva traz paciência e serenidade ao enfrentar cada momento. Compreender a impermanência de tudo permite viver com menos medo e mais liberdade. Você se desprende das situações, sejam boas ou ruins, e simplesmente flui com o que a vida traz. Isso não significa ignorar o que ocorre, mas aceitar o presente, sabendo que, em algum momento, tudo mudará. Essa visão te dá força para encarar qualquer desafio e a sabedoria para desfrutar os momentos felizes, sem se preocupar tanto com o que virá. Então, na próxima vez que passar por um momento difícil ou aproveitar uma alegria, lembre-se: nada é para sempre. O bom passa e o ruim também. Nesse entendimento, você encontrará a paz para deixar a vida fluir naturalmente. Estratégia 5. Não leve as coisas para o lado pessoal. Esta estratégia é essencial para permitir que as coisas fluam. Ao aplicá-la, você notará uma transformação profunda em sua vida. Muitas vezes, tomamos tudo de forma pessoal, o que alguém disse ou deixou de dizer, o modo como nos olharam, ou até a forma como as pessoas reagem a nós. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o que os outros fazem ou dizem tem pouco a ver conosco e muito mais com eles mesmos, suas circunstâncias, estado emocional ou percepções. Epicteto expressou isso perfeitamente, e não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Em outras palavras, o que nos afeta não é o que acontece em si, mas a interpretação que damos aos fatos. Se alguém nos faz um comentário desagradável, podemos escolher deixá-lo nos afetar profundamente, ou podemos entender que aquilo reflete mais a luta interna dessa pessoa do que o nosso próprio valor. Vejamos um exemplo prático. Imagine que um colega te critica em frente aos outros. A primeira reação natural é sentir-se machucado ou envergonhado, como se fosse um ataque direto. Mas, aplicando essa estratégia, você pode parar e refletir. Isso não é sobre mim, mas sobre o ponto de vista ou o estado emocional dessa pessoa. Talvez ela esteja passando por um dia ruim, ou talvez se sinta insegura e projete suas frustrações nos outros. Em vez de reagir no impulso, você adota uma postura calma, sem permitir que isso te afete pessoalmente, e segue em frente sem o peso dessa interação. Ao não tomar as coisas pessoalmente, você se liberta das amarras emocionais que te conectam ao comportamento e às opiniões dos outros. Aprenda a deixar as palavras e ações alheias passarem sem invadir sua paz. Isso não significa ignorar críticas ou conversas difíceis, mas abordá-las com objetividade, sem permitir que afetem sua autoestima. Uma grande lição é que não podemos controlar como os outros agem ou pensam, mas podemos escolher como reagir. Da próxima vez que alguém te tratar mal ou fizer um comentário rude, pergunte a si mesmo: isso é realmente pessoal ou apenas uma expressão do que essa pessoa está passando? E mais importante, vou deixar isso me abalar? Pense bem. Quando leva as coisas para o lado pessoal, você carrega o peso emocional dos outros. Ao aprender a não fazer isso, você se liberta e deixa que tudo flua ao seu redor, sem transformar esses momentos em fardos. Esta estratégia ensina a deixar de pensar que o mundo gira ao nosso redor. Nem tudo o que ocorre ao nosso redor reflete quem somos ou nosso valor. Assim, da próxima vez que algo te fizer sentir mal, pare. Lembre-se que isso não é pessoal, e você não precisa carregar esse peso. Siga em frente, mantenha sua paz, e deixe que tudo flua, sem ver cada ação como um ataque direto. Estratégia 6. Abrace a mudança, em vez de resisti-la. A mudança é uma das poucas certezas que temos na vida. Tudo está em constante fluxo, as estações, as pessoas, as circunstâncias. No entanto, tendemos a resistir a ela, como se fosse algo a ser evitado a qualquer custo.
Mas é exatamente nesse ponto que o estoicismo oferece uma lição valiosa. Em vez de lutar contra a mudança, devemos aprender a aceitá-la, reconhecendo-a como parte inevitável da vida, e fluir com ela. Heráclito, embora não seja um estoico, é famoso por dizer que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, pois o rio está sempre mudando. Esses parágrafos foram cuidadosamente reescritos para serem mais impactantes e emocionalmente cativantes, enquanto mantêm o número de caracteres e parágrafos originais. Os estoicos adotaram essa ideia porque ela encapsula perfeitamente a essência do mundo. Tudo muda, inclusive você. Você não é a mesma pessoa de ontem. Em vez de ver a mudança como uma ameaça à segurança, os estoicos enxergam nela uma oportunidade de crescimento, aprendizado e adaptação. Resistir à mudança só traz frustração e sofrimento. Ao tentar manter as coisas inalteradas, você está em conflito com a própria natureza da realidade. Imagine um emprego que você ama, um dia, por razões fora do seu controle, sua função muda ou você perde o trabalho. Nesse momento, o instinto é resistir, lutar contra a situação, apegar-se ao passado. Mas, quanto mais você resiste, mais difícil é aceitar e maior o estresse e a angústia. Os estoicos ensinam que, diante da mudança, a melhor pergunta é: o que posso aprender com isso? Como posso me adaptar? Pois a mudança não é apenas inevitável, é uma chance de evolução. Tudo tem um motivo. E, se você adotar uma visão aberta à mudança, em vez de vê-la como ameaça, verá que ela o liberta de preocupações. Abraçar a mudança não significa ser passivo, é ser flexível, ajustar planos, expectativas, e até mesmo sua forma de pensar. Quando você deixa de insistir que tudo deve ser como deseja, flui com a vida ao invés de lutar contra ela. E, assim, encontra a paz. Um exemplo prático: imagine uma amizade que muda. Ao invés de resistir e tentar forçar que seja como antes, aceite a nova realidade. Valorize os momentos compartilhados e permita-se aprender, entendendo que tudo tem um ciclo. Em vez de encarar a mudança como perda, veja-a como um processo natural. Na natureza, uma árvore não resiste ao vento, ela se curva com ele. No inverno, não retém suas folhas, mas as deixa ir. E, assim, permite que novas brotem no verão. Devemos encarar as mudanças com confiança, pois, mesmo que pareçam incertas, uma nova estação sempre virá. Quando paramos de resistir, a vida flui naturalmente. Você não luta contra o inevitável, mas se move com o ritmo da vida. Isso permite viver plenamente com menos preocupação. Da próxima vez que sentir uma mudança em sua vida, ao invés de resistir, pergunte-se: como posso crescer? A mudança é a única constante. Ao abraçá-la, percebe que uma nova oportunidade sempre está à espreita. Estratégia 7. Cultive a paciência diante da adversidade. A paciência é uma virtude muitas vezes negligenciada, especialmente em um mundo que parece exigir tudo em velocidade máxima. Buscamos resultados imediatos, respostas rápidas e soluções instantâneas. Os estoicos sabiam que a verdadeira força e sabedoria vem de saber esperar, de aprender a ser paciente diante dos desafios. Essa prática não é apenas incômoda, mas essencial para que as coisas fluam. Como diz Sêneca, a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Obstáculos e desafios não são inimigos, são oportunidades para desenvolver paciência e resiliência. Quando você enfrenta dificuldades, em vez de frustrar-se ou desistir, pratique a paciência ativa. Isso não é apenas esperar passivamente, mas manter-se calmo enquanto avança, um passo de cada vez. A adversidade é parte da vida. A história ensina que não temos como evitá-la, mas podemos escolher como lidar com os momentos difíceis. Impaciência só traz estresse e ansiedade. Quanto mais rápido você deseja que tudo se resolva, mais pressão coloca sobre si. Imagine trabalhar em um projeto importante e as coisas não saem como o esperado. Complicações, atrasos, talvez até falhas. A impaciência o faria buscar soluções rápidas, nem sempre as melhores. Ao praticar paciência, você entende que coisas importantes levam tempo e que perseverança é mais valiosa do que pressa. Na adversidade, a paciência nos dá espaço para refletir, analisar e tomar decisões mais sábias.
Para os estoicos, as dificuldades testam a mente. Se você pode permanecer calmo diante dos desafios, pode superar quase tudo. A paciência não é resignação, é confiar que, com tempo e esforço, as coisas melhorarão. Ao aprender algo novo, por exemplo, você enfrentará momentos de estagnação. A impaciência pode fazê-lo desistir ou buscar atalhos. Praticar paciência liberta do estresse de querer resolver tudo imediatamente e permite lidar melhor com suas emoções. Ao ser paciente, você deixa que essas emoções se acalmem e age com mais clareza. A paciência diante da adversidade não só beneficia você, mas também as pessoas ao seu redor. Em situações difíceis, você se torna um exemplo de equilíbrio para outros, criando um ambiente mais sereno. Então, na próxima vez que enfrentar uma situação difícil, pergunte a si mesmo: o que ganho ao ser paciente? Como posso manter a calma enquanto enfrento esse obstáculo? Quando faz isso, percebe que a adversidade não o impede, ela o fortalece. Paciência é como um músculo, e quanto mais a prática, mais forte ela se torna. Estratégia 8. Deixe expectativas rígidas. Sofremos porque temos expectativas fixas de como as coisas e as pessoas devem ser. Os estoicos sabiam que expectativas rígidas levam à frustração. Por quê? Porque a vida raramente segue o roteiro que criamos. A chave é desapegar-se dessas expectativas e adaptar-se ao que vier. Epicteto dizia: e não busque que eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como deveriam acontecer. Isso resume tudo. Ao desistir de exigir que tudo seja conforme o esperado, encontramos verdadeira paz. Imagine planejar uma viagem perfeita, mas ao chegar, chove todos os dias. Se a ideia de que apenas dias claros trariam satisfação, você ficará decepcionado. Mas, ao abandonar essa expectativa, descobre outras formas de apreciar a viagem. Renunciar a expectativas rígidas não significa não planejar, mas não ficar preso à necessidade de que tudo aconteça como imaginado. A vida e as pessoas são imprevisíveis. Nos relacionamentos, por exemplo, esperamos que as pessoas ajam de certas formas. Quando não correspondem, nos frustramos. Essa decepção surge das expectativas que criamos, não da realidade. Ao deixar as expectativas, você aprende a fluir melhor com a vida, focando no que é, não no que deveria ser. A flexibilidade permite viver mais leve e com menos estresse. Ao sentir-se frustrado, pergunte: essa emoção vem porque a realidade não corresponde às minhas expectativas? E se eu desistisse delas? Muitas vezes, o problema não é o que ocorre, mas o que imaginamos que deveria ocorrer. Soltar expectativas rígidas nos ajuda a aceitar direções inesperadas e nos liberta, permitindo-nos fluir. Estratégia 9. Pratique gratidão diária. Essa é uma prática simples, mas de poder transformador. Vivemos num mundo que nos empurra a desejar mais, a focar no que falta, não no que já temos. Essa mentalidade gera insatisfação constante. Os estoicos nos ensinam que um caminho direto para a paz interior é cultivar a gratidão diária. A gratidão é um foco que vai da carência à abundância, não apenas material, mas emocional e mental. Imagine a diferença em sua vida se você dedicar alguns minutos por dia a agradecer pelas pequenas coisas. Para os estoicos, ser grato é também reconhecer que nada é eterno. Ao saber que tudo pode desaparecer, você valoriza o presente, sem temer o que pode perder no futuro. No trabalho, por exemplo, é fácil sentir-se insatisfeito, esperando por mais. Mas, e se focar no que já possui? A gratidão não é conformismo, é aprender a ver o positivo enquanto busca progresso. A prática de gratidão nos lembra que não precisamos de mais para ser felizes. Podemos aspirar a melhorar, mas a partir da abundância, não da carência. Isso nos liberta do constante "eu quero mais" e nos âncora no presente. Para praticar, ao final do dia, escreva 3 coisas pelas quais é grato. Esse pequeno hábito treina a mente para focar no positivo e muda sua perspectiva ao longo do tempo. A gratidão diária nos âncora no agora e nos permite apreciar o que temos. Em última análise, mesmo nos dias difíceis, sempre há algo pelo qual ser grato. Você já possui tudo o que precisa para alcançar o sucesso.
Basta cultivar a mentalidade certa. Lembre-se, cada novo dia é uma chance de se conectar com seus valores mais profundos e direcionar sua vida para uma existência mais plena e significativa. Espero sinceramente que essa mensagem tenha sido útil. Parabéns por ter chegado até aqui e concluído o vídeo. Isso mostra sua determinação em melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não souber o que comentar, diga o gratidão ou para que eu saiba que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos aplicáveis ao nosso cotidiano. Assim, encorajo você a continuar explorando essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você siga aprendendo. Até a próxima!